Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos aqui no canal da Maltian. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e dessa vez, como o título sugere já para vocês, né? Vou falar sobre neurociência e espiritualidade multidimensional. Ou seja, neurociência e espiritualidade. Reptilianos, tudo bem? Eu vou fazer essa conexão aqui. Peço para que vocês não literalizem assim de cara. Eu estarei falando... É claro que quando a gente fala reptilianos, uma galera ela já faz a ligação de reptilianos com aquele arquétipo de reptilianos que alguns ufólogos e a galera que curte bastante alienígena demonstra, né, que são aqueles répteis em forma humanoide, né? Mas enfim, eu vou fazer essa aula aqui com a intenção de para que nós possamos expandir a consciência, tudo bem? Até porque é expandindo a consciência e ajudando os irmãos a expandir a consciência que a nossa humanidade que nós ajudamos a nossa humanidade a evoluir como um todo, não é verdade? Enfim, vamos lá, sem mais delongas. O título aqui, né, de apresentação já de cara, neurociência e espiritualidade multidimensional. A dualidade religiosa refere-se à crença em opostos metafísicos, como o bem e o mal, luz e escuridão, representada em várias religiões. No cristianismo, essa dualidade é evidenciada pelo conceito de céu e inferno, ou seja, bem, luz, inferno, mal, escuridão, né? O espiritismo, embora apresente diferenças, possui um conceito similar através da ideia do umbral, né? Um estado ou lugar de transição para espíritos que não alcançaram a luz, refletindo também essa dualidade de estados espirituais. Essa noção dualística, presente em diversas tradições, sublinha a existência de um equilíbrio ou luta constante entre forças opostas no universo e na experiência humana, ou seja, a gente vive aqui num planeta de terceira dimensão, onde a gente vê essa dualidade absolutamente em todos os lugares, o bem, o mal. Na política a gente vê principalmente essa dualidade ali entre tal lado e o outro lado. Independente do lado que você esteja, por exemplo, a gente vê, por exemplo, existem esses aspectos políticos, né? Esquerda e direita. Uma pessoa de direita sempre vai ver o lado oposto como mal. Da mesma forma que a pessoa de esquerda vai ver o lado oposto como o mal e ela sendo bom. Sempre tem esse padrão da dualidade. Por mais que a gente expanda esse aspecto político, né, que tem aquele centro-esquerda, centro-direita, a gente vai continuar existindo essa mesma lógica, inclusive que na minha opinião pessoal de Daniel, Daniel, esta pessoa que vos fala, já é algo que inclusive já está ficando ultrapassado aí e já está sendo mais antiprodutivo do que produtivo, essa polarização. Enfim, vamos para o próximo. As dimensões e a mente humana. A dimensionalidade espiritual contempla a existência de diversos níveis ou dimensões espirituais, além do físico, como o plano astral, uma dimensão mental compartilhada, né? Na espiritualidade a gente vê aí o plano astral. O que seria esse plano astral, não é verdade? Se não uma mente compartilhada. Tem muitos irmãos espiritualizados, mais ali pro lado espírita, teosófico, que pratica ali as viagens astrais. E sempre que eles praticam essas viagens astrais, todas as representações dos lugares e objetos, tudo tem um elemento do arquétipo, né? Só um momento, eu vou pegar água aqui, porque a boca já tá ficando seca, né? Sempre tem aqueles elementos de arquétipos. E muitos desses fenômenos, quando a pessoa vai fazer essa viagem astral, muitas vezes ocorre, não sei se você que está assistindo esse vídeo já ouviu esse relato, mas eu tive um sonho assim, assado, e uma outra pessoa que essa pessoa conhece também teve esse sonho, né? Meio igual, viu coisas parecidas assim, como se eles estivessem no mesmo lugar no sonho ali, enfim, né? Analogamente, o cérebro exemplifica essa complexidade. O córtex, associado à razão e ao desenvolvimento evolutivo, contrasta com o cérebro reptiliano,
responsável por instintos e emoções primitivas. Essa estrutura cerebral espelha a ideia de dimensões espirituais variadas, desde estados elevados de consciência até aspectos mais instintivos da existência, ilustrando a teoria de que o espiritual e o mental se interligam em múltiplas camadas da realidade, né? Mais uma vez aqui essa parte reforçando o que eu falei. Filtrem o que eu estou falando, tudo bem? É isso. Assim, sempre que a gente aprende, sempre que a gente vê alguma aula, seja que a gente às vezes acha que é teoria da conspiração, é importante que a gente se coloque humildemente ali para ter o nosso próprio filtro, né? Para a gente até não cair ali no efeito manada. Efeito manada é esse que a gente vai acabar falando um pouco mais lá para frente, tudo bem? Como eu havia dito, né, quando a gente vai no plano astral, quando as pessoas fazem essas viagens astrais, elas percebem absolutamente tudo como arquétipos. Muitas vezes, eu ouvi muitos relatos, né, de pessoas que fazem essas viagens astrais, falando, eu fui num lugar que era meio que romano, com um contexto mais romano, o outro foi mais no contexto egípcio. Por quê? Porque esses arquétipos são coisas que são tragos a nós, principalmente através da história e principalmente através do nosso DNA, né? Nós como seres humanos aqui em 2023, seres humanos que existem há milhares e milhares de anos, no nosso DNA, né? Inclusive essa teoria é muito apresentada ali por Carl Jung, né? Que é o psicanalista muito famoso aí, né? Existem o conceito de arquétipos. Esses arquétipos, esses padrões, por exemplo, isso daqui é uma garrafa, né? A garrafa, ela apresenta um arquétipo, né? Ela apresenta um arquétipo. A garrafa, ela remete uma interpretação compartilhada tanto por mim quanto por você. A teoria do arquétipo no inconsciente coletivo de Carl Jung fala que automaticamente quando uma pessoa vê uma garrafa, ela já sabe o que é, por mais que ela não conheça, sabe? Então aqui eu trouxe uma imagem aqui de alguns quadros do Salvador Dalí para meio que representar um pouco ali do plano astral, né? Porque quando muitos artistas eles fazem pinturas, etc., eles usam muitos arquétipos, isso é muito clássico. E Salvador Dalí era um cara que fazia isso, inclusive com muita excelência, diga-se de passagem. A gente vê aqui o relógio, o quadro, coisas extremamente aleatórias que formam uma composição magnífica. Qual o propósito dessa aula? Primeiro, entender a si mesmo, porque quando a gente entende a nossa mente como um todo e tem esse autoconhecimento, ele vai nos auxiliar aí a entender também o próximo e também para que nós tenhamos maestria, né? Afinal, se você tem um carro e sabe como ele funciona 100%, desde o parafuso que está no motor até a imagenzinha que tem ali no câmbio, para que ela serve, a gente vai ter mais autocontrole e maestria sobre esse carro. A mesma coisa é o espírito, a alma que existe dentro de nós mesmos com o carro que é o nosso corpo biológico, que é o nosso cérebro. É entender melhor os outros, né? Foi o que eu falei. Quando a gente entende o nosso carro e o que rege o nosso carro, a gente vai entendendo como os outros funcionam e como esse padrão funciona. Como o carro dos outros também funcionam, entende? E também para desmistificar algumas coisas, né? A desmistificação, ela faz parte da evolução do ser humano aqui neste planeta chamado Terra, de terceira dimensão. Muitas interpretações do passado, que assim eram coisas fora do comum, hoje em dia são desmistificadas. Por exemplo, um índio de forma extremamente isolado numa mata lá da Amazônia, né? Ele vê um avião e acha que aquilo é um deus. Ou uma tribo lá africana que está totalmente isolada, ele acha que vê o avião e acha que é um deus. E com a evolução a gente percebe que aquilo não é um deus, aquilo é um avião, né? Pelo amor de Deus, não confunda
Eu não tô fazendo uma analogia a Deus como um todo em si, tá? É só uma metáfora para facilitar o entendimento e recebimento da informação à voz. Unir cada vez, né? Um dos propósitos também é unir cada vez mais a ciência e a espiritualidade em prol da evolução, né? Porque faz parte essa unificação, né? Eu parto do princípio de que nós todos viemos do mesmo lugar. Seja você acredita no Big Bang, então nós surgimos a partir daquele iniciozinho da expansão, que foi se fragmentando pelo universo e criando consciência ao ponto de experienciar a si mesmo, né? Se você é mais espiritualizado e etc., você entende que nós viemos da fonte, nós somos parte da fonte, nós temos uma coisa chamada centelha divina. E nós, como estamos fragmentados, para que nós consigamos chegar mais próximo do entendimento do que é a fonte, da verdade, etc., nós aprendemos um com os outros, com partes da fonte fragmentadas, só que individualizadas nessa ilusão da individualidade, né, inclusive. Né? Quando a gente aprende com o próximo, a gente vai conseguindo umas peças desse quebra-cabeça para a gente poder montar a imagem do quebra-cabeça como um todo, da melhor forma. Tudo bem? Agora a gente vai partir agora mais para o lado da neurociência, né? Eu vou falar um pouco sobre o conceito do cérebro trino, né? Que foi desenvolvido e apresentado ao mundo por Paul MacLean. Não sei se eu falei certo, mas era um neurocientista, essa pessoa maravilhosa, extremamente elegante da foto aí, que Deus o tenha. Não sei se está nem morto, mas se tiver, Deus o tenha. Então, o cérebro, ele tem 3 partes, né? O cérebro é muito mais complexo do que 3 partes, mas eu acho que facilita o entendimento. Eu acho que, inclusive, esse irmão aqui, ele entendeu que isso facilita o entendimento do cérebro e de nós mesmos como um todo, então ele criou esse conceito, ele desenvolveu esse conceito do cérebro trino, né? O cérebro ele é dividido em 3 partes, partindo desse conceito do cérebro trino. É claro que na neurociência o cérebro ele é muito mais complexo, mas é melhor a gente entender 3 partes, como funcionam essas 3 partes e como esse entendimento pode nos ajudar, do que não entendermos absolutamente nada, tudo bem? Parto desse princípio. Nós temos 3 partes no cérebro. A parte mais do topo, que é o neocórtex, nós temos o neocórtex frontal, o da direita, da esquerda, enfim, né? Mas separando, exemplificando e simplificando ali nessas 3 partes, nós temos o neocórtex, que ele é responsável ali, em uma dessas 3 partes, ele é responsável ali, né? Pela razão, pelo raciocínio, pela reflexão, né? Pela matemática, pela lógica. Essa é a parte mais acima do topo da cabeça, né? Esse é o neocórtex. E também temos aqui, nessa parte mais central aqui, o límbico cerebral, que ele é responsável pela emoção, pelas nossas emoções, né? Nós choramos, etc. E as nossas emoções é muito responsável também pelas nossas expressões, na verdade. E também temos na parte mais atrás da cabeça, partindo um pouco mais lá para baixo da cabeça, o cérebro, também conhecido como complexo R, também muito mais conhecido do complexo R, o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é uma área do cérebro herdada dos répteis através da nossa evolução. Essa área do cérebro ela é responsável pela sobrevivência e pelos instintos mais primitivos, a raiva, o ódio, a fome, etc. É claro que esses instintos são extremamente necessários para que nós possamos sobreviver. E através dessa sobrevivência nós conseguimos passar para frente o nosso DNA. Afinal, se você ignora o sentimento de fome, você vai falecer e vai impedir a existência da possibilidade de que você se replique, né? Você se multiplique. Replique é engraçado até. Você vai impedir a possibilidade de que você se multiplique, passando para frente tanto o seu DNA quanto o seu conhecimento e a sua matéria biológica ali para que você
possa ajudar a humanidade a evoluir e seguir a evolução consciencial e espiritual como um todo. Então, vemos aí essas três partes, né? A parte superior, a do meio, a do límbico e o reptiliano. Mas, apesar do cérebro reptiliano ela ter essa importância, ela também é muito usada de forma negativa e a gente vai entender mais ao longo desta aula, tudo bem? Permita-me aqui beber uma água, vou até fazer um corte. Talvez eu não faça um corte, não. Mas, enfim. Tudo bem? Continuando. O cérebro e o plano astral. Podemos definir o plano astral como as camadas energéticas compostas por vibrações que existem no universo. É preciso lembrar que nós, humanos, somos compostos pelo corpo físico e pelo corpo mental. Quando dormimos, ou até mesmo quando desejamos realizar viagens astrais, é o nosso corpo mental que se eleva e vai de encontro com essas camadas que compõem o plano astral, né? É o que eu falei no começo, né? O plano astral é como se fosse, literalmente, o plano mental, a mente, só que compartilhada. Afinal, nós viemos do mesmo lugar. Acredite você no Big Bang ou na expansão da fonte para experienciar a si mesmo, a fonte criadora, né? Então, por mais que nós estemos individualizados nessa ilusão de individualidade e nessa individualidade tenhamos essa camada chamada ego, essa crosta chamada ego, ela tem uma consciência individualizada que por mais que ela seja individualizada, ela tem ali uma coisinha chamada centelha divina. Essa centelha divina é o nosso DNA cósmico, que está lá registrado da onde nós viemos, que é da fonte, ou do início do Big Bang, chame do que você quiser, tudo bem? Um comentário para até ajudar na contextualização, né? Se nós pararmos para observar aqui o conceito do cérebro trino, nós vemos a parte da razão acima, o límbico no meio e o cérebro reptiliano abaixo. Quando nós observamos isso, é possível que nós façamos uma analogia entre aquelas dimensões, aquele conceito de dimensionalidade até, do pressuposto ali um pouco do espiritismo e de outros conceitos, como, por exemplo, céu, inferno, não é verdade? É como se, por exemplo, o neocórtex, ele vai ser usado em prol da razão, correto? Ele pode ser usado para matemática, ele pode ser usado para coisas relacionadas à razão, ou seja, quando você está mais no raciocínio lógico e na reflexão e mais nessa conexão, dificilmente você se prejudica. Você pode até se prejudicar, mas a parte que te prejudica está mais alinhada, na verdade, ao limite consciencial que você está. Mas se você você se desconectar do neocórtex, você vai ter, por exemplo, você vai dar mais ligação ao cérebro, mais importância ao cérebro reptiliano. E dificilmente o neocórtex, que é a parte que dá a razão do cérebro, ele não vai ter uma ligação com o límbico. Ele sempre vai ter uma ligação, da mesma forma que o reptiliano. Então, se você desconectar essa parte da coroa do cérebro, que é o neocórtex, e deixar só o límbico e o reptiliano, o reptiliano, o límbico só vai utilizar das ferramentas dos cérebros, das ferramentas cerebrais do cérebro reptiliano. O que vai acontecer? Você vai comer descontroladamente. Eu estou com vontade de me relacionar, né? Aí o neocórtex fala, vai no amor, né? Vai na sabedoria, troca ideia com aquela gata lá, tranquilamente. Mas se você tirar o neocórtex, vai ter só o límbico só vai usar o reptiliano. O que vai acontecer? Né?
O que pessoas na cadeia que, na parte sexual, não usaram o neocórtex, em vez de usar o neocórtex com límbico, usaram só o reptiliano com límbico. O que essas pessoas fizeram? Porque elas não usaram o neocórtex. Elas não estiveram elevadas. Aí vocês percebem como esses conceitos espirituais milenares, que inclusive surgiram quando nem existia esse conceito de neurociência, eles se entrelaçam nessa lógica. Pois é, vamos desenvolver mais isso, né? Primeira lei hermética, o universo é mental, né? Essa parte aqui eu botei só para fazer essa observação, né? O universo ele é mental. Se você utiliza com sabedoria o universo mental, botando sempre o neocórtex, a parte da razão e da racionalidade, mais presente do que o reptiliano, você vai fazer do seu universo, tanto individual e vai ajudar o universo compartilhado, coletivo, como um todo, para o bem, para a evolução, né? E para ajudar nessa contextualização, eu fiz essa imagem aqui, tá? Essa parte do Dr. Spock, do Jornada nas Estrelas, eu meio que roubei lá do Google também, porque eu vi um gráfico lá que usa ele, eu acho, ele como arquétipo, um personagem, né? O arquétipo do personagem dele eu acho ideal, assim, né? Nós vemos aqui, no lado esquerdo, não estou fazendo uma analogia política, aspecto político, pelo amor de Deus, tá? No lado esquerdo, nós vemos ali o cérebro reptiliano, a área do cérebro reptiliano, né? A parte de baixo, né? A espiritualidade fala que dimensões abaixo são o quê? Né? Então, a gente fiz essa imagem para facilitar a analogia do mesmo, tudo bem? Tem ali o réptil, né? Que é da onde nós herdamos, né? E a gente vê mais ali uma imagem mais infernal, não é verdade? Como combina, né? No outro lado, em contrapartida, tem o neocórtex, né? Que ele é mais azulado ali. Ele tem, botei aquele arquétipo de sábio, né? Do Dr. Spock, que ele usa mais a racionalidade. Porque a racionalidade, a lógica, ele faz com que você saiba gerenciar mais, tenha mais maestria no gerenciamento de crises, né? Imagina você com um problema. Tem um problema na sua frente, correto? Diante desse problema, se você usar o cérebro reptiliano para tentar resolver esse problema, você pode aumentar o nível deste problema. Mas se você usar o Dr. Spock que tem dentro de você, né, ali o neocórtex, você pode resolver esse problema com mais qualidade, né? E eu botei ali o límbico cerebral e embaixo ali eu coloquei a imagem, eu acho que é do filme Divertidamente, né? Que cada personagem, ele representa, por exemplo, eu acho que o azul, o vermelho ali é a raiva, né? O amarelo, enfim, eu não lembro desse filme direito, mas imagina como se tivessem uns administradores ali no cérebro límbico, né? Eles estão administrando o teu cérebro. É igual aqueles filmes, aqueles desenhos antigos que gostavam de representar muito. Eles estão ali administrando o seu cérebro. Você vai botar mais o que para administrar eles? O que você vai fazer com que o que você vai fazer com que esses administradores trabalhem mais com o límbico ou com o neocórtex, né? Essa dualidade, né? Não sei se ficou claro, mas eu acho interessante essa brincadeira para facilitar o entendimento desta aula. Só mais um gole d'água aqui. Ok. Não é novidade a escala de consciência de Hawkins, né? Que é essa escala medida em Hertz aqui. Mas se você tiver dificuldade de entender um pouco o que é Hertz, apenas baseie-se no número, tudo bem? Quanto mais alto esse número, quanto mais alto o nível de Hertz que você tem, mais você se aproxima da consciência maior, da iluminação. A gente vê ali em 1000 Hz, né? A consciência maior,
em 700, a iluminação. E quando vai descendo lá embaixo, tem os sentimentos mais primitivos, né? Quem está ligado mais ali ao cérebro reptiliano, né? Que é a vergonha, que é a culpa, que é a apatia, é a tristeza. O ideal desse equilíbrio emocional, de consciência, né? Dessa escala vibracional, da escala Hawkins, né? Que é, para você que não conhece, apresento a ti agora, neste momento, né? A escala de consciência Hawkins. O ideal seria a gente colocar ali na neutralidade de 250 Hz. Porque apesar da gente ter que ser corajoso em certos momentos ali, na parte de 200 Hz, é necessário a neutralidade para que a gente tenha mais maestria no que a gente está fazendo e mais controle da situação, do contexto no qual nós nos encontramos. Por que eu estou falando isso? É bem simples. Quando a gente tem coragem, você pode ser uma pessoa corajosa para salvar uma pessoa, de fato. Mas também tem aquela pessoa corajosa que eu gosto de fazer uma analogia com o padre do balão. Ele foi corajoso ali, com certeza. O cara, para quem é mais novo, há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, eu tenho 26 anos e lembro daqui, então não faz tanto tempo assim. Há uns anos atrás teve um padre no balão que se encheu de balão de gás hélio para poder voar. Eu não lembro qual era o objetivo dele, né? Para ele mostrar ali, né, que enfim. E o que ocorreu? Esse padre ele desapareceu, nunca mais foi visto. Algumas coisas foram encontradas no mar em uma distância enorme. Mas ele não foi sábio, ele não teve sabedoria para poder gerenciar a crise. Na verdade, ele teve muita coragem, mas ele se prejudicou até na coragem. Então, acima da coragem tem a neutralidade e a disposição ali. Então é importante nós estarmos também mais acima da coragem, porque você pode ser um corajoso sábio ou um corajoso que não é sábio, como esse padre, né? Fique à vontade, né, para ver a imagem aí. Vamos para o próximo slide. Aqui tem a narrativa e a escala de consciência de Hawkins, né? Agora eu vou partir mais para um lado mais contextual da nova era, do que nós estamos passando neste momento da atualidade. A minha boca está ressecando bastante, eu peço perdão por essas goladas de água. Ou não, né? A gente tem que tomar água, né? Na internet existe as narrativas, né? Tanto através do algoritmo, quanto politicamente falando. E a política, hoje em dia, ela tá bem atrelada com o algoritmo. Tudo bem? Essas narrativas, uma forma da gente ver se ela faz parte de uma consciência maior ou não, é também se baseando aqui nessa escala de consciência Hawkins. De qual forma? Essa narrativa, no contexto dessa narrativa, ela tem o elemento medo, ela tem o movimento orgulho, ela tem o movimento apatia. Então não seria interessante a gente lidar com esse tipo de sentimento, tipo de mensagem, e não só lidar, mas se sintonizar com estas mensagens. O entendimento da escala de consciência Hawkins nos permite esta maestria. Se você ouve músicas, por exemplo, que estão ali mais propagando o medo, a tristeza, estão despertando isso no seu inconsciente, isso vai fazer com que você tenha menos autocontrole e esteja menos conectado com o neocórtex. E isso em questão de narrativa não se alinha só com a política. Isso se alinha também à cultura. Hoje é dia de Iemanjá, né? São 21 horas e 56 minutos, do dia 2/2. Hoje é dia de Iemanjá. Eu vi algumas pessoas, eu ouvi uma postagem da BBC que a discussão era que o que na imagem da BBC tinha uma imagem de Iemanjá e na legenda da imagem era a seguinte: Iemanjá, uma entidade negra que foi embranquecida, sabe? Primeiramente, Iemanjá como entidade, ela tem aquele arquétipo de negra
Não porque ela é negra, e sim porque ela foi mais apresentada na África e depois foi é só para você que não acredita nisso, é só uma explicação, tá bem? E ela foi passando para os outros povos. Como na África as pessoas são negras, são pretas, enfim, chame do que você quiser, o arquétipo de persona que ficou na mente delas como entidade de Iemanjá é um arquétipo de negra, porque na verdade o espírito ela não tem cor, porque o espírito não é matéria biológica, ela é sutil. O que me faz ser negro é a presença de melanina. Por que um espírito precisaria desse recurso evolutivo que é a melanina? Ou seja, o espírito ele não é negro nem branco. Aí quando a gente vai olhando os comentários, tá, vamos partir do pressuposto que os comentários dessa postagem da BBC foi para conscientizar. Tudo bem, show. Qual é a consequência dessa intenção partindo desse pressuposto? É só divisão, é só ódio. Pessoas, uns xingando a crença dos outros por causa de uma rede jornalística chamada BBC ter dado importância para a cor da pele. Ou seja, aquilo gerou ódio, sabe? A apatia. E quando a gente olha a escala Hawkins, o que a gente vê? A apatia, a culpa e o ódio, a tristeza, tá tudo em baixa frequência e mais longe da consciência maior, da iluminação, da paz, da alegria e do amor. Então essa é uma forma da gente interpretar essa narrativa. Porque você pode ter a intenção de conscientizar, mas será que a conscientização, a iluminação e a integração dessas consciências individualizadas das pessoas, elas estão se unindo ou estão brigando nos comentários como esta postagem da BBC? Fica a reflexão, né? Aqui, abaixo de 200 Hz, a pessoa está sujeita à manipulação pela ausência da razão. Eu falei da analogia do padre, né? Porque, assim, não adianta você ser corajoso e não ter sabedoria, né? Mas eu coloquei aqui abaixo para dar uma média. A média que eu colocaria se eu fosse refazer essa aula seria 250. Tá? Seria 250, tendo em vista esta analogia do padre. Então, abaixo de 200, você está mais sujeito à manipulação pela ausência da razão. E isso também pode ocasionar, não só nesse contexto do padre, mas num efeito chamado efeito manada. E as pessoas, principalmente no contexto atual tecnológico da humanidade, onde as pessoas estão cada vez mais propensos a estarem sintonizadas às redes sociais e os seus algoritmos, que ela vai recebendo cada vez mais o que ela gosta de ver, e nem sempre o que ela gosta de ver é a verdade absoluta, mas como ela vai recebendo só o que ela gosta de ver, aquilo vai se tornando a verdade absoluta. Isso vai criando apatia nas pessoas. Porque como ela é a dona da verdade, porque ela só vê aquilo nas redes sociais, aquilo vai criando uma divisão. E as pessoas que têm mais poder diante desses algoritmos, influenciadores que têm mais seguidores, etc., ícones, elas conseguem mais manipular e fazer com que aquela pessoa se sintonize com o efeito manada e perca o poder da sua centelha divina, sabe? Do que está no seu consciente. E em vez de se basear na verdade individualizada, em se integrar com a verdade individualizada dos outros e filtrar, ela liga dane-se e vai no efeito manada, vai na onda ali. A utilização das emoções nas propagandas políticas, né? Isso já meio que dá a luz ao que eu acabei de falar, né? As pessoas utilizam do algoritmo, do efeito manada, tendo em vista essa lógica de consciência de Hawkins, dessa tabela de consciencial de Hawkins. Isso é utilizado na política. Esse ódio, essa polarização é uma estratégia. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro a vocês até aqui. Bom,
Agora eu vou falar um pouco aqui da separação do joio do trigo, né? Que é meio que a parte final dessa aula, para a gente poder refletir aqui e, através dessa reflexão, a gente poder, né, seguir em frente expandindo a nossa consciência. Separação do joio do trigo. Conhecimento, informações, né? Mais autoconhecimento é igual a maestria. Toda essa aula, todas essas informações que eu passei para vós neste momento, serve para isso, para que você tenha mais maestria, para que você não caia no efeito manada, para que você entendendo melhor a si mesmo e o seu carro, você entenda o carro do outro, para que você desmistifique mais as coisas e consiga ver mais lógica nas coisas, né? Um grande fator que separa o joio do trigo neste momento é a maestria, pois é através dela que conseguimos escapar das amarras que nos fazem ser massa de manobra, além de não nos deixar ser vampirizados por reptilianos que perderam a capacidade de usar o neocórtex em prol da evolução planetária como um todo. Então, sempre que você ouvir reptiliano, também, além de se tratar do cérebro reptiliano, é daquela pessoa que se adoeceu e se tornou massa de manobra, perdendo conexão cerebral cada vez mais. É porque ela tem a conexão cerebral com o neocórtex, mas as sinapses ali, neurológicas, enfim, ela está sendo programada na mente dessa pessoa e ela se permitiu, nessa possibilidade, ela se permitiu conectar mais o límbico cerebral com o cérebro reptiliano. Então, ela acabou se tornando um reptiliano, porque ela perdeu a maestria de si mesma e entrou no efeito manada, no ódio. Em vez dela pensar através da razão, ela pensa na emoção. No debate político, na qual eu fico muito ligado nas coisas, até para poder aprender, saber filtrar o neocórtex, poder aprender, passar conhecimento para frente, enfim, a gente tem que sim estar sintonizado com o contexto atual da humanidade, mas quando a gente sintoniza para se atualizar com esse contexto atual da humanidade, usando o neocórtex e não o cérebro reptiliano, a gente tem mais maestria para lidar com esse contexto, porque é um contexto, querendo ou não, que é pesado. E quando a gente não tem mais maestria, os reptilianos acabam nos sugando, tanto interno como externos. Entenderam? E essa vampirização, de forma metafórica, ela é exatamente da vampirização das nossas emoções, porque a nossa emoção é uma energia. Dentro do nosso coração é o centro da energia Taurus. Eu esqueci de colocar a imagem da energia Taurus aqui, tudo bem? Eu vou colocar aí na tela nesse momento que é a energia Taurus. Isso que vocês estão vendo no momento, nesse momento aí, é a energia Taurus. A energia Taurus está em tudo que é feito de matéria, que é composto de matéria no universo. Quanto mais esta energia Taurus está comprometida, menos elevada está as emoções, de acordo com a escala de Hawkins, que vocês estão vendo aí agora de novo. Então, mais comprimida essa energia Taurus está. E quanto mais elevada a consciência emocional, o uso da consciência emocional e a sua emoção, mais expandida essa energia Taurus vai se encontrar, tudo bem? Então, essa energia Taurus, ela é uma energia. E quando o sentimento é tragado pela energia primitiva do reptiliano, que existe tanto no outro quanto para conosco, a gente vai se adoecendo, a gente vai caindo em depressão. E uma alma que tem a energia, que tem um elemento reptiliano muito presente, com a ausência do neocórtex, com a ausência do amor, ela acaba sugando outras almas e tentando apagar outras almas.
Aí, o que seria apagar outras almas? Ela vai sugando essas emoções, ela vai colocando mais a sua emoção no primitivo, na raiva, na dor e, consequentemente, na depressão. E muitas vezes essa depressão pode nos causar a morte. Então, quando eu falo de uma alma tentando apagar a outra, é exatamente nisso. Nós vemos que através da nossa evolução, sobreviveu a lei do mais forte. Ocorre que no contexto atual, o mais forte não é só no físico, é no mental. O mais forte é aquele que tem mais maestria no uso do seu carro, no uso do seu cérebro, do uso do seu cérebro. E todo esse conhecimento, essa informação que eu passei hoje vai te ajudar nisso, com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem bem.